E aí? Começa agora o Comunicômio. Meu bom, o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina. E eu não tô falando dos casos absurdos que você confere aqui no canal. Eu tô falando de coisas estranhas de verdade, como a política brasileira e os casos que você vai conhecer a seguir. Vem comigo, que hoje tá assustador. Antes que um caso seja considerado uma possessão demoníaca, muita água passa por debaixo da ponte. Água benta, claro. Juntas de especialistas religiosos e médicos avaliam o possível encapetado antes que um exorcista seja chamado. E a maioria dos casos não passa de problemas mentais ou fraudes. Por isso é muito raro que uma sessão de exorcismo aconteça. E é mais raro ainda que ela chegue à mídia. Portanto, os casos dos quais você ficará ciente a seguir foram estudados, avaliados e analisados. E os que não foram comprovados como possessões seguem sem resposta até hoje. Em 2008, o psiquiatra Richard Gallagher, professor de medicina da Universidade de Nova York, documentou um caso que segue sem explicação. Uma mulher com o codinome Julia começou a apresentar sintomas estranhos e ele foi uma das várias pessoas chamadas para avaliar o caso da moça. Para tentar dar um diagnóstico a essa doença, o médico afirma ter visto objetos voarem pelo quarto, assim como disse ter visto Julia flutuar acima da cama, e falou também de mudanças bruscas no tom de voz. E além de mostrar total desrespeito por objetos religiosos, Julia adivinhava coisas pessoais das pessoas ao redor que afirmavam que seria impossível que ela soubesse tais detalhes. Gabriel Amort pode ter sido a pessoa que mais entendeu desse assunto no mundo. Ele era o exorcista oficial da Diocese de Roma, ou seja, ele cuidava de casos no próprio Vaticano, que é, no caso, a casa da Igreja Católica. Ele teria realizado cerca de 160 mil exorcismos ao longo de sua carreira, além de ter escrito vários livros sobre o tema. O pior caso do qual participou, segundo ele mesmo, aconteceu no ano 2000, no Vaticano. Para você ter uma ideia, meu bom, a pessoa que ajudou nesse exorcismo foi ninguém menos do que o Papa João Paulo II, que ajudou neste exorcismo. Tudo começou quando uma garota de 19 anos começou a agir de forma estranha durante uma audiência com o Papa. Ela blasfemava e arrotava de forma característica para eles, é claro. O próprio pontífice tentou livrar a garota do problema, mas desistiu e chamou Gabriel Amort, conhecido como Caçador de Satanás. Segundo o exorcista, o demônio o recebeu dizendo: "Nem mesmo o cabeça da Igreja Católica conseguiu me mandar embora." Mas a experiência de Amort prevaleceu e a garota foi salva. Em 1974, um membro de uma comunidade local cristã, Michael Taylor, começou a agir de forma estranha, principalmente com a líder desse grupo. Ele era agressivo e vivia com raiva mesmo sem nenhuma razão aparente. Quando ele finalmente admitiu que sentia algo maligno dentro de si, o vigário local iniciou os processos de exorcismo. Após uma noite inteira de rituais, afirmam que cerca de 40 demônios foram retirados do corpo do homem. Depois que ficou livre, ele cismou que agora a esposa estava possuída. E naquela mesma noite, ele a matou e arrancou os olhos e a língua dela. Depois disso, ele saiu correndo pelado pelas ruas, coberto de sangue, dizendo que aquele era o sangue de Satanás. Ele foi inocentado das acusações de homicídio, pois foi comprovada sua insanidade e passou 2 anos internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. O filme mais famoso baseado em histórias reais de terror é O Exorcista, e o caso que inspirou esse filme é realmente assustador. Diferentemente do filme, o caso real aconteceu com um garoto e não com uma garota. Nos relatórios, a vítima foi identificada como Roland Doe, um nome falso para preservar a identidade do rapaz. As coisas teriam começado a ficar estranhas quando ele brincou com a tábua Ouija. Isso foi relatado no filme. Esse objeto é supostamente usado para conversar com os mortos, e isso teria aberto portas para espíritos que o dominaram. A família começou a relatar então barulhos estranhos e objetos que se moviam sozinhos ou se espatifavam contra paredes, e foi aí então que resolveram chamar quem entende do assunto. Já no hospital,
sem que os médicos conseguissem resolver o problema ou sequer conseguissem explicar o que acontecia com a voz do menino, que de repente soava como a de um adulto, ou mesmo como ele poderia conseguir falar em idiomas diferentes tendo apenas 13 anos. Ali mesmo no hospital, Roland Doe passou por cerca de 30 rituais de exorcismo e só então ele foi considerado curado. Médicos e enfermeiros que passaram pelo quarto do rapaz relataram um forte cheiro de enxofre. E o caso de Anneliese Mitchell inspirou outro filme assustador sobre o tema, O Exorcismo de Emily Rose. Aos 17 anos, a moça foi diagnosticada com epilepsia, isso após uma série de convulsões. Acostumada a rotinas religiosas por pertencer a uma família muito católica, ela dizia que ouvia vozes enquanto orava. Com o tempo, passou a ter alucinações e a latir como um cachorro, além de beber a própria urina e comer aranhas. Ela passou por 65 sessões de exorcismo, mesmo sem ser acompanhada primeiramente por médicos, e morreu em 1976. Os sinais indicavam desnutrição, indicavam que ela teria morrido de fome. Os pais e 2 padres foram condenados pela morte de Anneliese. O exorcista do caso afirmou que ela estaria possuída por vários espíritos malignos, como Lúcifer, Judas Iscariotes, Nero, Caim e Adolf Hitler. Todos os casos foram descritos com detalhes parecidos. De várias fontes diferentes foram relatados móveis se movendo sozinhos, camas que vibravam, vítimas que falavam em línguas que não conheciam e flutuavam, mesmo a poucos centímetros ou 1,5 metros acima do chão. Um caso bônus aconteceu com o artista plástico Salvador Dalí. Ele teria passado por um ritual de exorcismo em 1947. O responsável teria sido um amigo dele, o frade Gabriel Maria Berardi, que teria confessado o fato a pessoas próximas em seu leito de morte. Dalí teria dado a ele uma cruz como agradecimento pela ajuda. E é isso aí, meu bom! Esse foi mais um Comunicômio. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos, claro. Caso queira saber mais, visite o canal e confira outros vídeos. É sempre um prazer estar com você, um grande abraço e até o próximo Comunicômio.